Bom, pessoal, boa tarde. Obrigada a vocês que vieram nesse feriadão. Com certeza o tema deve ser bem atraente para vocês. Eu agradeço a presença. Agradeço também o convite aqui da ST para eu falar desse tema, que é um tema muito caro para mim. Eu comecei a estudar astrologia, vou contar um pouco a história para vocês entenderem um pouco esse resgate todo, né? A astrologia foi minha primeira profissão. Eu comecei a estudar astrologia nos anos 80, me tornei astróloga e trabalhei como astróloga durante 10 anos, do meados dos anos 80, meados dos anos 90. Então sempre foi a minha grande paixão a astrologia. Mas, enfim, com o passar do tempo e o desenrolar da vida, eu acabei terminando meu curso na universidade e enveredando pela atividade acadêmica, até porque o meu mapa astral assim o orientava. Então, eu deixei de praticar profissionalmente astrologia, mas nunca deixei de estudar e de ter astrologia na minha vida. E isso foi maravilhoso porque eu fui aprendendo que a astrologia não é um conhecimento teórico, não é alguma coisa que você estuda e isso não faz parte da sua vida, muito pelo contrário. Ao me distanciar profissionalmente, eu me aproximei existencialmente da prática astrológica e ela passou realmente a fazer parte da minha vida. Para um planejamento estratégico, para eu me conhecer melhor. Inclusive o tema aqui da palestra, Um Caminho para o Autoconhecimento, foi um tema sugerido que eu acatei, porque esse realmente é o objetivo maior da astrologia, é um sistema que ajuda e orienta no autoconhecimento. Então eu estou muito contente e satisfeita de poder estar aqui dando uma palestra de astrologia, coisa que eu não fazia, eu acho que tinha perto de 15, 20 anos. Tá? Então eu agradeço essa possibilidade de retomar esse tema de uma forma, né, a organizar os meus pensamentos para poder fazer uma palestra, né? Então tá aí o tema, Um Caminho para o Autoconhecimento. E pensando em como eu iria organizar esse tema e o que fazer, fui buscar lá nos meus antigos escritos do tempo da máquina de escrever. Eu disse, não, já que eu vou resgatar, então eu vou resgatar a documentação, o material que eu tenho, né? Fui pegar minhas apostilas todas lá na máquina de escrever. Aí eu pensei, como é que eu começo a falar da astrologia? A astrologia fala dos astros, né? O conhecimento dos astros. Então me veio logo essa imagem aí que é muito assim, simbólica da origem da própria astrologia, que é a origem do universo. Isso aqui é uma imagem do Big Bang. Todo mundo já ouviu falar no Big Bang, todo mundo sabe que o universo, a ciência sabe disso, né? A ciência formal e a ciência oculta sabem que num determinado momento o universo, ele, bum, explodiu. Todas as possibilidades que adormeciam no ponto, elas se manifestaram. E o universo, então, passou a existir. E nesse processo do universo existindo, ele foi cada vez mais se afastando do princípio e cada vez mais se materializando ou se densificando. E aqui nessa imagem é interessante que a gente pode ver o homem ali, né? O penso, logo existo, né? O homem consciente que aparece ali naquele limiar, né? Quando o universo... Esse homem que a gente conhece, nós aqui, terceira dimensão, quando o universo já estava na sua fase bem densificada e materializada. Por que que eu digo isso? Porque nesse processo de explosão, a materialização é o estágio final. Então, todo um processo de uma sutilização desse contato com o princípio de que tudo emanou para a materialização progressiva, são vários estágios aqui nesse processo. Tá? Então, a astrologia, a origem dela, a gente tem que buscar onde? Lá na cosmologia, nesses sistemas de conhecimento que vão falar e que vão explicar sobre a origem do universo, né? E no princípio era o verbo, isso todo mundo já ouviu falar, tá lá na Bíblia, né? Que é o Logos. E esse Logos é o quê? É o lugar de todas essas possibilidades. Então,
No Logos estão todas as possibilidades que podem vir a se tornar realidade e a se materializar. E o cosmos é o quê? É essa manifestação do princípio. Então, o cosmos vai ser, a partir desse momento em que o universo tem o seu momento de explosão e se cria, então você tem aí a criação do cosmo, tá? E a cosmologia vai ser esse estudo de como o universo se desenvolve, de como o universo se manifesta e de como ele se estrutura. E aí, diferentes culturas vão ter diferentes maneiras de explicar essa cosmologia. Então, você vai ter uma explicação cosmológica lá na cultura hindu, no budismo, no cristianismo, nas tradições xamânicas. Então, todo sistema de conhecimento ele vai ter a sua explicação sobre a origem e o desenvolvimento do universo. O princípio comum que a gente encontra em todas essas cosmologias é o princípio da correspondência que existe entre todas as coisas do universo. Que isso vai mostrar que as coisas não são desorganizadas e não são caóticas, mas que existe uma lei maior, que existe uma ordem e uma correspondência entre todas as coisas no universo. Tá? Então, a astrologia, ela vai surgir enquanto uma linguagem simbólica. Por que linguagem? Porque o ser humano ele precisa se expressar, seja através da linguagem analítica ou através da linguagem figurativa. E a linguagem simbólica é uma linguagem que ela é sintética, por quê? Porque você tem um símbolo e naquele símbolo você pode desenvolver e entender muita coisa. Por outro lado, essa linguagem simbólica também é um ponto de apoio para a intuição, tá? Então, o símbolo ele é fundamental para você entender essa linguagem, né, cosmológica. Ele é o ponto de apoio para a compreensão dos princípios metafísicos, cosmológicos e espirituais. Metafísico, tudo aquilo que está além da ciência material que se manifesta, chama-se de metafísica. Cosmológico, esses sistemas que explicam a origem e a evolução do universo. E os princípios espirituais são os princípios esotéricos, aqueles princípios ocultos que jazem aí em todas as religiões. Então, tudo isso vai te dar toda uma carga de conhecimento e de saber para você poder estudar os símbolos. Essas verdades simbólicas, elas vão se tornar acessíveis aos que conseguem ler os símbolos por meio da intuição intelectual. E a partir da linguagem simbólica, você começa a desenvolver essa intuição intelectual, que está um pouco além da inteligência normal, é a inteligência intelectual, que se chama, que é aquela que vai nos dar a capacidade de avançar em outros níveis, né? Como a gente viu naquela imagem, da materialidade até os níveis mais sutis. Então, a intuição intelectual, tendo o símbolo como ponto de apoio, vai permitir que você tenha acesso a esse conhecimento pela analogia, que não é comparação. Comparação é você comparar uma coisa com a outra. Analogia é uma comparação onde você vai poder, vamos dizer assim, fazer um salto quântico para uma outra compreensão, né? Que é uma compreensão que vai estar fundamentada nesses conhecimentos metafísicos, cosmológicos e espirituais. Claro que para isso você tem que ter a sua racionalidade, a sua inteligência normal para estudar tudo isso, né? E com toda essa carga de conhecimento, você utiliza a sua intuição, então, na leitura dos símbolos. Novamente aqui essa imagem, que é extremamente simbólica do ponto de vista da origem da astrologia. Que aí são os vários níveis, como eu estava falando, né? Os vários níveis da realidade que você consegue acessar lá daquele ponto extremo da materialidade, né? Até os outros planos mais sutis. Que tudo isso, as cosmologias e os sistemas filosóficos e espirituais, eles explicam tudo. São as hierarquias angélicas, espirituais, enfim. E aqui na Sociedade Teosófica a gente tem acesso a todos esses conhecimentos. Então, aí a questão, por quê, né? Qual a necessidade? Por que que surge a astrologia? E por que que ela é interessante? Bom, aí a gente vai ter que ter um ponto de referência para poder explicar.
porque a nossa razão pura e simples, ela não consegue acessar certos conhecimentos que estão além da própria razão. Então a gente precisa se fundamentar em alguma dessas cosmologias. Então eu peguei a hindu para dar um exemplo, né? Então na doutrina hindu, esse Big Bang que a gente viu aqui, chama-se Manvantara. É um ciclo cósmico, que é o respirar do Brahma. Brahma é o Deus Supremo, então quando ele faz, o universo se expande. Quando ele faz, o universo se retrai. Tá? E a expansão do universo, para quem não sabe, já foi provada cientificamente por Einstein. Einstein, na teoria da relatividade, ele provou que o universo se expande, certo? Então, aí ciência e metafísica se encontram, né? Então, na doutrina hindu, existem as 4 idades do ciclo cosmológico, que é a idade de ouro, prata, bronze e ferro. Então, dizem que o afastamento do princípio original, que é aquele afastamento, né, do respirar do Brahma, a queda teria acontecido na idade de prata. Então, essa materialização progressiva, né? Então você tem aquele princípio original, o universo se expande de maneiras mais sutis e a queda, a materialização vai se dar na idade de prata. E aí na idade de prata você começa a ter uma materialização progressiva, que é essa terceira dimensão, que são as coisas sólidas, tá? Então, dizem que a astrologia teria surgido, então, na idade de prata. Por quê? Porque aí os seres humanos ficaram tão distantes desse princípio original que originou o ser humano, que, então, a astrologia teria surgido enquanto um sistema simbólico para orientar os humanos a retornarem a esse princípio. Então, esse sistema teria todo esse conhecimento para que o ser humano pudesse olhar para o céu e, através dessa linguagem simbólica, retomar, conhecer, refazer esse caminho de volta para o princípio original que deu origem nesse primeiro momento, certo? Então, a astrologia surge enquanto uma linguagem de sinais para que nós humanos possamos, né, achar o caminho de volta para esse princípio, que é o princípio espiritual, que é essa essência espiritual que está dentro da gente, que todo mundo tem, mas que a gente se afasta dela. Então a astrologia é essa memória, essa lembrança. Bom, mas tem a origem histórica da astrologia também, né? Que origem histórica aí tem a ver com os documentos, com todas as provas, né, materiais da existência da astrologia, que teria surgido lá no século V a.C. com os caldeus. Existem provas também lá no Egito, na Índia, mas é na Grécia que ela vai se tornar um conhecimento racional e que vai se popularizar. E isso se deu por causa desse padre caldeu Berose, que veio lá da Caldeia, trouxe para a Grécia a astrologia em 280 a.C. E aí a astrologia lá na Grécia ela vai se popularizar, ela passa a ser uma coisa. Por quê? Porque lá na Caldeia, no Egito e na Índia, ela era sacerdotal. Era uma ciência utilizada pelos sacerdotes, pelos reis e por essas classes mais, vamos dizer assim, né, pelas elites. E lá na Grécia, quando ela vai se popularizar. E fica bem clara aí a questão do princípio da correspondência também entre o céu e a terra. Então, na Grécia, aquele conhecimento que era um conhecimento mais espiritualizado, com os sacerdotes e os reis, na Grécia esse conhecimento ele vai ficar mais prático. Então, vão começar a fazer essa relação que existe entre os astros e a vida das pessoas, o temperamento, a vida prática do planejamento do que fazer, a relação, por exemplo, com cultivo, com plantio, com tudo isso, já existia, né? Em várias tradições. Então, já se sabia que tinha que plantar na estação certa, para colher certo, e que existia essa relação entre o céu e a terra. Agora, a relação entre o céu e os seres humanos, isso aí foi se popularizar na Grécia. Então é na Grécia que surge essa astrologia que a gente mais ou menos conhece hoje, que é o posicionamento dos astros com o comportamento, com o temperamento e com a saúde também. Então os médicos também utilizavam aí a astrologia, tá? E aí o livro que tem, que é o mais conhecido, é o Tetrabiblos do Cláudio Ptolomeu, de 140 depois de Cristo, tá? E aí essa astrologia ela vai se expandir, ela vai para o Ocidente.
né? E ela chega no Mediterrâneo romano. A gente sabe que Roma conquistou lá, todo mundo conhecido, né? E aí aquele panteão grego, então, passa a ser um panteão romano, né? Os romanos pegaram toda a tradição grega dos deuses, né? Deram seus nomes romanos, e aí a expansão ocidental da astrologia, tá? E por que é importante essa questão do legado ocidental? A astrologia, ela está muito relacionada com a questão da cultura. Então, por exemplo, nossa cultura é a cultura ocidental, certo? Tudo que a gente tem, o sistema administrativo, o sistema jurídico, financeiro, de saúde, de tudo vem de Grécia e de Roma, tá? Então, Grécia e Roma são as nossas culturas, são a base da nossa cultura. Esse legado que é todo aí passado pela literatura, pelas artes, pelos documentos, por tudo, vem de Grécia e Roma. E nessa cultura ocidental que se encontram os arquétipos, né? Esses arquétipos que são essas ideias essenciais relacionadas à cultura. Então, os arquétipos da mitologia greco-romana é que vão dominar, vamos dizer assim, na astrologia atualmente. Então, essa astrologia que a gente conhece é uma astrologia greco-romana, tá? Porque se você for para a Índia, vai ter um outro sistema astrológico. Na China, vai ter outro, tá? Tem astrologia maia, tem todo tipo de astrologia. Agora, essa astrologia que a gente conhece e que se adapta à nossa cultura é a greco-romana por causa dos arquétipos lá da mitologia grega, né? Então, a mitologia então vai ter uma relação direta com a questão do autoconhecimento, que é o nosso tema, né? Astrologia e autoconhecimento. Então, os mitos, eles são esses arquétipos, né? Esses modelos, essas ideias essenciais. Então, quando você pega uma historinha da mitologia, ela conta uma história, mas aquela história está contando outra história. E essa história que a mitologia está contando é uma história que pode ser utilizada por muitas pessoas. Por quê? Porque esses arquétipos, esses modelos primordiais, eles estão na base da cultura e do sistema de todos nós. Porque nós nascemos nessa cultura ocidental. Então é a ela que a gente se reporta, porque ela vai dar a base desses arquétipos. Então é muito importante a gente conhecer a nossa cultura, tá? Porque a gente reproduz muita coisa que é da nossa cultura. Quando a nossa natureza tem a ver com a cultura que a gente está, tudo bem. Mas e quando não tem? É complicado, né? Porque você é diferente da cultura que você está. Isso é um problema seríssimo, né? Internam no hospício por causa disso, não é verdade? Pois é, tá? Então, esses arquétipos, eles são adaptados às diferentes culturas e são transmitidos pela arte, literatura e documentos. Tá? É assim que o arquétipo ele vai se fortalecendo e a cultura vai se consolidando, através dessa transmissão que vem pela arte, pela cultura, pelos documentos, pelos sistemas filosóficos, jurídicos, administrativos, né? E o que é mito? Mito é uma palavra que é originária de mutus, que quer dizer mistério. Então, mito é uma história que fala de uma outra coisa, que só pode ser captada também por meio de um silêncio interno, tá? Então, aí é que está a relação também entre essa questão do silêncio interno com o autoconhecimento. Né? Para a gente se autoconhecer, a gente tem que se desligar um pouco do mundo externo para poder, né, fazer um silêncio interno, para poder entender esses mistérios e essas histórias que contam outras histórias. Né? Então, você, por exemplo, você lê uma história mitológica e você vê que aquilo tem uma relação com você, e aí você vai fazer uma meditação que aquilo ali vai te contar uma outra história, tá? Porque se você ficar só lendo a história, você vai achar um absurdo, por exemplo, as coisas que Zeus fazia, né? Zeus era completamente maluco, né? Mas se você vê a história que está por trás das histórias de Zeus, aí você vai ver que elas fazem sentido e que são adaptadas exatamente à nossa cultura e ao que a gente faz também, né? Então, a mitologia ela vai ser a base da interpretação da mandala zodiacal. Então, Anderson, você que estava me perguntando, eu quero estudar astrologia, eu começo por onde? Começa por aqui. Começa pela mitologia, tá? Trouxe até uma bibliografiazinha aí. Ó, isso aqui é a mandala, tá? Zodiacal, então estão aqui os signos do zodíaco, né?
Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. A gente não vai poder aprofundar nessa questão dos signos zodiacais, tá? Isso aqui a gente vai ver num outro momento. Por enquanto a gente vai dar essas bases aí para o conhecimento astrológico. Mas, então isso aqui é a mandala zodiacal, tá? Isso aqui é uma bibliografia básica para quem quer começar a estudar astrologia, porque tem que começar pela mitologia. Tem que entender aí esses arquétipos da cultura para poder entender astrologia. Até porque cada um desses signos zodiacais, eles vão ter uma referência, eles vão ter uma relação com uma história da mitologia. Tá? Bom, isso aqui é um mapa astrológico. E o que é um mapa astrológico? O mapa astrológico é uma fotografia do céu na hora em que você nasceu. Então, lembra aquela imagem do Big Bang? O universo está completamente em expansão. Na hora em que você nasce, tira uma fotografia daquilo ali. Ó, o homem universal, o pentagrama, tá? Então, você está ali, o universo está em expansão. Tudo está em expansão agora, nesse momento, de repente você nasce. Puf, nasceu, fotografou, tá? É aquela fotografia ali, naquele momento, do céu, é o seu mapa astrológico. Então, aquele sistema de símbolos é que vai ser a sua referência para você se orientar, fazer aquele retorno, se autoconhecer. Tá? Então, o mapa astrológico, ele é composto de casas astrológicas, que são o plano prático da existência, onde a gente atua e realiza as coisas, os planetas astrológicos que estão no céu, que são os planos da alma, e os signos, que são aqueles sinais que vão dar aquela orientação para o plano da alma se manifestar na Terra de uma maneira mais harmônica com a sua natureza. Porque o mapa astrológico, ele serve para isso, serve para a gente se conhecer. A gente se conhece para a gente viver mais em harmonia dentro desse processo da vida, que é a expansão do universo. Tá? O mapa astrológico, ele vai se dividir. Então, quando você começa, por exemplo, a interpretação do mapa, você tem que começar a avaliar a polaridade, que é masculino e feminino. Depois os ritmos, são 3, o cardinal, que é o que começa, o fixo, o que mantém, e o mutável é o que transforma. É importante ter esses ritmos aí também em harmonia no seu mapa. E os elementos, que são 4, fogo, terra, ar e água, que também tem que buscar esse equilíbrio desses elementos no mapa astrológico. Então, isso aí vai dar um tom. Quando você pega um mapa astral, aí você vai olhar logo esses elementos, a polaridade, ritmos e elementos, e aí vai ser um tom, a notazinha musical, a sua nota musical, a sua tonalidade. A partir dessa tonalidade, aí você parte, então, para a interpretação mais específica do mapa, tá? Então, eu coloquei aí o pentagrama, porque o pentagrama é exatamente o homem dentro daquele movimento cósmico do Big Bang que eu mostrei lá atrás. O cosmos está em expansão e, de repente, o homem, ele está ali nesse processo. E ele é, ao mesmo tempo, o microcosmo, porque ele é um indivíduo, né? Então, é o microcosmo, o homem de Pitágoras, que é o indivíduo, a sua individualidade, e ele também representa o macrocosmo, que é o homem universal, que é aquele homem que tem conhecimento desse seu posicionamento dentro desse movimento cósmico. Então, a expansão, tanto ela vai para microcosmo, porque se você pegar para dentro o átomo, ele é infinito, da mesma maneira que é infinito também para o universo e para a expansão, tá? Então, esse homem, ele está aí. Ele está entre esse microcosmo e esse macrocosmo. E a astrologia vai servir como esse sistema de referência para esse indivíduo se situar dentro desse contexto cósmico universal. Daí a simbologia do pentagrama com o homem universal. Então, a astrologia, ela vai atuar em 3 esferas, que são as 3 esferas básicas, né, do mapa astrológico, as dimensões. A esfera física, que são as casas astrológicas, que é a dimensão da realidade. A esfera psíquica ou mental, que são os planetas astrológicos, que é a dimensão dos planos da alma.
e a esfera espiritual, que são os princípios de orientação para o retorno ao Logos, que são os signos zodiacais. E signo quer dizer sinal. E é aquela história, tudo no universo é símbolo, tudo no universo é sinal. E eu acho que foi Jung que dizia, né? Sábio é aquele que em tudo lê símbolos, porque no universo tudo é simbólico. Bom, então hoje, assim, para a gente entrar um pouco no mapa, aí eu separei essa esfera do plano prático da realidade, porque a gente já falou tanto assim, coisas cosmológicas, né? Espirituais e tal. Então, vamos passar um pouco pelo plano prático da realidade, né? Bom, eu falei aqui anteriormente o princípio da correspondência que existe entre tudo no universo, né? E na astrologia não é diferente. Então, vai haver correspondência entre todos os planos. Então, o plano prático, o plano da alma e o plano espiritual vão ter correspondência. Então, por exemplo, a casa 1 é a casa de Marte, né, do planeta Marte, vai ter correspondência, e do signo de Áries. Do ponto de vista prático, é a casa da personalidade e da aparência, eu sou. Então veja, aquele homem, ele nasceu. No que ele nasceu, ele se individualizou, materialmente falando, né, biologicamente falando. Nascemos, estamos aqui, né? E para a gente estar aqui, a gente tem que se individualizar, não é isso? Então, vocês imaginam um oceano e, de repente, somos uma gota desse oceano. E essa gota, ela tem limite, ela tem personalidade, ela tem vontade, ela tem tudo, é o ego individual. Então, o homem, ele precisa se individualizar. Então, esse é o setor da individualidade, da personalidade. Então, o planeta que estiver aí dentro da casa 1 vai dar aquele toque, né, na personalidade da pessoa. Tá? E o signo vai dar aquela qualidade e orientar para a pessoa estar em harmonia consigo mesmo. A casa 2 tem uma correspondência com Vênus e com o signo de Touro. A casa 2, então, eu estou no mundo, eu nasci, eu preciso o quê? Eu preciso de alicerce, eu preciso de segurança, eu tenho que pisar em algum lugar, né? Eu preciso de um abrigo, né? Então, aí os dons, a situação financeira, é a casa do eu tenho, né? Então, eu sou, eu tenho. Aí depois, na casa 3, que tem analogia com Mercúrio e com Gêmeos, eu preciso me integrar no mundo, não é isso? Eu já sei quem eu sou, eu já tenho um abrigo, uma segurança, então agora eu preciso me relacionar com as pessoas. Aí vem a casa 3, que é o plano da integração, da comunicação, das trocas, das pequenas viagens, né? Então, eu penso. Na casa 4, que vai ter associação com a Lua e com o Câncer, é a casa do sentimento, do lar, da pátria, da mãe. Então, você já entra naquele plano mais emocional, né? Eu estou aqui, eu tenho meu abrigo, eu me relaciono com as pessoas e eu tenho um lar, eu sinto as coisas, né? Então, é a casa 4, que é uma casa de água. Cada casa dessa também, ela vai ter um ritmo, vai ter uma polaridade e vai ter um elemento, né? Essa é a casa de água. Na casa 5, é a casa do Sol. A analogia com o Leão, é a casa da criatividade, da expressão, do brilho pessoal, dos filhos, dos jogos, do romance e do namoro. Seria a adolescência, vamos dizer assim, né? Então, eu crio, eu curto, eu me divirto, eu tenho prazer. Essa é a casa 5, né? Casa 6, casa de Mercúrio ou Ceres, porque, por exemplo, na academia que eu estudei, a casa 6 tinha a regência de Ceres, que é um planetóide, existe entre Marte e Júpiter, existe um cinturão de asteroides. Disse que havia lá um planeta, né? Enfim, zilhões de anos atrás, e que esse planeta ele se espedaçou e tem aquele cinturão de asteroides. Os maiores são Ceres e Palas. Eles têm efemérides, eles, enfim, têm o seu percurso aí no espaço, e alguns autores atribuem então a casa 6, né, e Virgem, a regência de Ceres. Então, Mercúrio ou Ceres, que é o trabalho, a rotina, a saúde, os serviços, os deveres, eu discrimino, no sentido de discriminar, sim. Ah, isso serve para mim, isso não serve, isso é bom. Não é discriminar de discriminar, assim, aquela coisa pejorativa. É discriminar no sentido como quem cata feijão, né? Vai tirando, vai escolhendo, vai ajeitando, né? Então, isso é na casa 6, que são os detalhes, né? São os detalhes.
Na casa 7, Vênus, também novamente aí a casa 7 pode ter essa regência de Palas Atena, que é outro asteroide, que é a Minerva. Né? Eu, por exemplo, sou libriana e me sinto mais regida por Palas Atena do que por Vênus. Tá? Então, tem essa opção aí. Então, aí é o mundo externo. Por quê? Porque na casa 7, então, você saiu daquela parte de baixo do mapa, que é a noite, e aí você entra na parte de cima, que aí é o mundo externo. Então, por exemplo, pessoas que têm muitos planetas embaixo, são pessoas que são mais caseiras, que se ligam mais com família, que fica sempre no lugar de origem, por ali e tal. Pessoas que têm muitos planetas em cima, são pessoas do mundo, pessoas que nascem, que querem fazer coisas e que estão mais voltadas realmente para o mundo. E aí isso aí começa aí na casa 7, é a casa do casamento, dos sócios, também dos inimigos declarados, né? Eu me relaciono. Casa 8, regência de Plutão e associação com Escorpião, é a casa do desapego, das perdas, né? Ela faz oposição à casa 2, lá na casa 2 é a casa do eu tenho, né? Na casa 8 você perde ou ganha, né? Porque também é a casa do ocultismo, das heranças, das dívidas. Então, eu me transformo. Do espiritismo, estudos ocultos, todos esses assuntos assim ocultos são da casa 8. Assim como a sexualidade também. Então, dependendo do que você está avaliando e analisando no mapa, também tem isso, né? Aí você vai pegar um ou outro atributo. Casa 9, Júpiter e Sagitário, integração com o espírito, a fé, a religiosidade, a mente abstrata, estudos superiores, grandes viagens, eu aspiro. Então aqui na casa 9 é a casa dos estudos elevados, né, das grandes viagens, dos mestrados e doutorados da vida, é a mente abstrata capaz de estudar, de entender os sistemas cosmológicos, metafísicos e tal, né? E é a casa da fé também, né, da religiosidade. Na casa 10 é a regida por Saturno e associação com Capricórnio. É a casa do poder, das metas, do direcionamento, da realização profissional, né? Então a casa 10 é aquela que está lá no meio do céu. Então são as metas, meus objetivos, aquilo que eu aspiro na vida, né? Minha realização profissional. É a casa do pai. Então eu me projeto, né? Então, por exemplo, na casa 6, que é a casa do trabalho, ali você trabalha, você vai para o trabalho, você pega o seu salário e tarará. Na casa 10 não, na casa 10 você é um profissional que tem uma função social. Então você está projetado socialmente, diferente na casa 6. Na casa 6 você está lá fazendo seu trabalho para ganhar seu ganha-pão e tal. Na casa 10 você está se projetando, são as casas de terra. Então, na casa 2, eu ganho dinheiro, eu preciso sobreviver. Na casa 6, eu trabalho, eu sirvo. E na casa 10, eu me projeto porque eu sou uma profissional que tem uma função na sociedade. Certo? Então, assim, é uma coisa mais pública aqui, né? Então, cada uma dessas casas, dos elementos, elas vão ser gradações diferentes, né? Então, a casa 11 é a casa de Urano e Aquário. É a casa de cidade, fazer amigos, de participar em grupos e projetos para o futuro. O idealismo e o altruísmo são assuntos aqui da casa 11. Né? Então, os ativismos, a participação social, os grupos, os coletivos, tudo isso aí está associado à casa 11 e o verbo eu participo. Casa 12 é a casa que ninguém gosta da casa 12. É a casa de Netuno e Peixes, porque é a casa do karma, né? Aí dizem que é a casa das provações. Então, tudo que é difícil tá lá na casa 12, né? São os exílios, os inimigos ocultos, exílios voluntários e involuntários, o mundo astral. Então, tudo aquilo que a gente não entende direito, as coisas que acontecem pra gente e a gente não entende, porque está associado ao karma, né? Então, eu me isolo, porque o isolamento aí é fundamental para você entender exatamente como é que você se situa dentro desses processos kármicos, né?
e de aceitar as coisas também, né? Então, assim, tem muito preconceito com relação à casa 12, exatamente por todas essas dificuldades que ela pode oferecer na vida. Mas se você tem, por exemplo, aí você nasce, né? Seu mapa natal, ele vai ter os planetas posicionados aí dentro das casas, tá? Então, se você tem muito planeta na casa 12, pode acreditar que nessa existência você vai ter muita aprovação aí para cumprir seu karma. Isso é ruim ou é bom? Depende do ponto de vista. Para mim seria bom, porque eu ia dar uns pulos. Mas eu não tô nessa, não. Não é? Não, eu estou perguntando isso porque é o seguinte, do ponto de vista cósmico e do universo, não existe bom e mal. Bom e mal são conceitos morais que a gente que cria. Entende? Mas nesse desenvolvimento cósmico, no processo maior de evolução do universo, não existe bem e não existe mal. As coisas são o que são. Então, o que acontece é porque tem que acontecer para cumprir o karma. Lógico que existe o livre-arbítrio, né? E a astrologia ela vai se situar exatamente aí nesse meio termo entre o karma, o livre-arbítrio, né? E como é que você vai surfar, né? Eu gosto de usar esse termo, surfar nas ondas cósmicas, porque é isso. O mapa astrológico, ele permite que você surfe bem, porque você tem uma perspectiva maior do seu posicionamento no universo, enquanto aquele homem universal, não é? Então, você não fica só ligado no dia a dia, nas coisas cotidianas e na individualidade. Porque se você está ligado só na individualidade, você está no eu quero, eu tenho, eu mimimi, mimimi, mimimi. Mas se você tem uma compreensão maior desse posicionamento seu, enquanto uma pessoa dentro do universo, então você começa a compreender que o mundo é bem maior do que aquele seu universo individual, não é? E que os processos são bem mais amplos. E aí você começa a se direcionar melhor e aceitar melhor. Então, na verdade, enquanto ferramenta de autoconhecimento, a astrologia ela serve para isso. Então, quando eu comecei aqui no começo da fala dizendo, eu deixei de trabalhar profissionalmente com astrologia, mas eu ganhei porque ela passou a ser parte da minha vida. E aí eu comecei a andar mais em correspondência e em harmonia com os trânsitos planetários que a gente chama, né? Acompanhando o movimento dos astros, vendo a hora certa para fazer alguma coisa, né? Dependendo do atributo, né? Por exemplo, eu tenho que fazer um atributo mental. Eu não vou fazer isso quando a Lua estiver numa casa de água, entende? Então você começa, não, peraí, deixa eu... E com o tempo você não precisa mais nem fazer isso, porque isso vai acontecer naturalmente, porque você acaba... Como pentagrama, você acaba, né, se fixando ali e fluindo com o universo, né? Então essa é que é a magia da astrologia, entende? Que você começa a se ver realmente enquanto um ser universal dentro desse desenvolvimento cósmico, ok? Então isso aí é o sistema solar. Inclusive até Ruth hoje colocou, né, uma imagem dos astros, né, que agora no céu tá Mercúrio, Vênus, Marte e Júpiter. Eles estão todos alinhados no signo de Virgem. Tá tudo no signo de Virgem. E coincidência ou não, por exemplo, Virgem é onde está a minha casa 11. A casa 11 é a casa da astrologia. E aí eu venho aqui, depois de 20 anos, né, fazer uma palestra de astrologia e eu espero que vocês tenham absorvido, entendido alguma coisa e que os meus conhecimentos antigos ainda estejam valendo, né? Bom, é isso. Então, vamos conversar um pouco agora, tirar dúvidas, fazer algumas perguntas, mas o que eu tinha para trazer para vocês era isso e eu agradeço muito.